Oi, oi, aqui é a Ana Paula do Glitter Hexagonal e hoje eu trouxe o top 10 meus roxos favoritos. Quando eu falo de roxo, eu tô falando desses que estão aqui na tela, mistura de vermelho com azul. Não tô falando de lavanda, ou de lilás, ou de fúcsia, ou cores parecidas. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Tô falando de roxo especificamente, que vai lá do roxo mesmo, bem escuro, até outros tons de violeta, berinjela, coisas do tipo que podem ser mais pro azul ou mais pro vermelho. Lá em 2010, quando eu quase nem usava esmalte, ou usava muito raramente um preto, tanto nas unhas das mãos quanto dos pés, eu era apaixonada por esmalte roxo. E normalmente eram os que eu comprava, além do preto. Mais ou menos nessa época que eu me apaixonei pelo Psycho da Risqué e cores do tipo, né, metalizados e tal. E agora eu vou mostrar os meus 10 roxos favoritos com muita dor no coração, porque é difícil escolher entre os 10. Esse aqui é o Inclusão, daquela coleção super especial, Mães Especiais, feita em parceria com a Kelly, do esmalte da Kelly, e a Lu, da Penélope Luz. Esse esmalte tem um fundo jelly meio rosado, roxo rosado, e ele tem muitos flocados de várias cores possíveis e imagináveis, e ele é simplesmente maravilhoso. Com cobertura mate, então, fica um espetáculo. Eu vou passar a primeira camada, depois lá pro final do vídeo vou mostrar em 2 camadas, todos os esmaltes que eu estiver mostrando aqui. Ele é super delicioso de esmaltar, não mancha, apesar de ser jelly, não mancha as unhas também, é maravilhoso, em vários sentidos. É o meu segundo, não por ordem de importância, porque eu não consegui colocar em ordem de jeito nenhum, é um Penélope Luz também, só o Penélope Luz, esse é o Amethyst. Ele é, eu não sei nem descrever esse esmalte, mas ele é um roxo um pouco mais vibrante, e ele é ali o meio termo entre o roxo mais amagentado e o roxo mais azulado, mas ele puxa um pouquinho mais para o azulado. Também maravilhoso para esmaltar, e logo na primeira camada ele tem uma cobertura super boa. Claro, coloquei 2 camadas para ele fechar ali as possíveis transparências e tal. Mas ele fica assim e é um xodózinho para mim. O meu terceiro é um importado, é um China Glaze, o Glam Core, que é um berinjela bem escuro, levemente cintilante, e ele parece preto nas unhas, dependendo de que luz se vê. Eu sei que muita gente não gosta desse tipo de cor, que parece preto, tipo azul marinho que parece preto, roxo que parece preto, mas eu também não sou muito chegada, mas esse esmalte simplesmente me pegou de calça curta e ele é maravilhoso. E ele fecha muito bem já na primeira camada, com exceção de algumas falhinhas ali, até da esmaltação, então eu sempre dou 2 camadas. O meu quarto é um Patti Lopes, é o Jacob, e ele tem uma holografia linear maravilhosa e alguma coisinha multichrome, só que puxa sempre para esse roxo mais azulado. Eu também não sei descrever ele, de tão bonito que ele é, e ele tem o acabamento dele, ele fica parecendo um multichrome mesmo, mais puxado pro magenta, porque ele tem um shimmer magenta, mas ele é em si mais azulado. Ele fica assim na primeira camada, com uma cobertura super boa, mas eu vou dar 2 camadas. Esse é um controverso, né? Um Nuvem, da Dani Viana. Ele tem uns microflocados magenta, junto com uma base jelly azul índigo, que é um azul em si que é quase violetado, ou na verdade violetado. Mas esse Nuvem eu coloquei entre os roxos porque na verdade ele é para ser um roxo mesmo. Ou eu pelo menos penso assim. E eu acho ele maravilhoso. Ele, na primeira camada, ele fica levemente translúcido e ele fica meio esverdeado aí no vídeo por causa das minhas unhas. O meu outro é um da Risqué, Eu Não, foi meu ascendente.
e ele tem um acabamento acetinado, não chega a ser fosco, tem um acabamento acetinado, e ele é azul arroxeado, ele tem um efeito ali que conforme se mexe a unha, esse efeito aparece. Na primeira camada ele fica bem mais magentado do que propriamente roxo, mas na segunda camada ele já fecha bem escuro, super, super escuro e bem roxo. Esse é o Miss Sparkle, o nome dele ele se refere a um duo feito com a Patty Lopes. Então é The Netherlands and Brazil Collection. E esse especificamente esse esmalte, ele veio, eu comprei ele junto com o da Patty Lopes, que era um rosa. Por isso que ele não tá aqui. É o meu primeiro Miss Sparkle. Eu acho maravilhoso, achei ele lindo de morrer. E ele tem uma relação com o próximo que eu vou mostrar, que é interessante. Ele é mais violetado, mais azulado, enquanto o próximo que eu vou mostrar é mais magentado. Mas eles dois são muito parecidos. Até o vidrinho é um pouco parecido. Então, esse é o próximo, é um DRK, é o Zodiac, ou Zodiac, que ele tem esse brilho, esse shimmer magenta, que faz com que a base azulada dele misture nesse brilho e ela fique bem roxa, assim, um roxo mais violetado e mais luminoso. Mas esse esmalte é um dos meus xodozinhos também. Esses dois que eu acabei de falar, esse da DRK e o outro da Miss Sparkle, é incrível. A Miss Sparkle é uma marca holandesa de esmalte artesanal e a DRK brasileira. Esse é o vinho imperial da Top Beauty. Eu gosto muito desse esmalte porque a cremosidade que ele tem, mais a cor dele, eu acho muito elegante assim nas unhas. Acho que fica muito elegante. E ele tem uma característica, que ele não chega a ser cor de vinho. Ele é um cor de vinho mais puxado para o roxo mesmo. Eu não incluí os cor de vinho nesses roxos, porque eu acho que cor de vinho clássico, assim, aquele mais avermelhado, tá dentro dos vermelhos. É um vermelho escuro, enfim, um vermelho mais sangue, sei lá. E eu gosto muito dele. E por último, o Light New, que é da Penélope Luz, que é um dos meus tipos de roxo favoritos, que é esse roxo mais azulado, mais violetado. Ele é bem luminoso e ele tem uns flakes dourados que fazem ele ficar divino, maravilhoso. Tem essa complementar aí que deixa ele incrível de bonito. Vou passar também uma camada, vou deixar vocês verem essa uma camada e depois eu vou tornar falando da segunda camada, mostrando a segunda camada a partir de agora. Então, assim ficou a primeira camada do Inclusão. Vou usar a segunda camada dele. Todos eles eu usei 2 camadas e fecharam super bem nas 2 camadas. Ele é super delicioso de passar. Não tem problema nenhum assim de falha e super fácil de limpar também. E é um xodozinho de esmalte, na verdade, um xodozinho de coleção. Depois o Amethyst da Penélope Luz, que é também outro xodozinho, vou mostrar aqui em 2 camadas. Eu sou muito louca por roxos, tem uma coisa meio de gótico assim no fundo do meu coração, que me faz ser apaixonada por esses tons mais misteriosos e tal. E assim ele fica em 2 camadas, já fecha também super bem, e ele é super bom de esmaltar, que é o Amethyst da Penélope. Aí vem esse da China Glaze, que é o Glam Core, que vocês estão vendo aí em uma camada ele já tá bem escuro. Na segunda camada ele fecha super bem também, e ele, dependendo da luz, ele fica bem próximo do preto. Só que ele tem um shimmer que faz esse brilho berinjela aparecer, e eu gosto muito desse tom, o tom berinjela, assim, acho muito bonito, muito elegante, que é um roxo com um tom a mais de magenta, um tom mais magentado. O outro, que é o da Patty Lopes, o Jacob, que obviamente não podia faltar, né, um holográfico linear, só que ele é um holográfico linear com, eu acho pelo menos, eu vejo ele como um holográfico linear, só que ele tem muito mais multichrome do que propriamente holografia.
E esse multichrome faz ele ficar, ora, bem amagentado, azulado, esverdeado, ora bem azul acinzentado. Isso é que dá o tom roxo dele. Agora vem aquele controverso, o nuvem. Eu acho que um dos problemas desse esmalte para ser reconhecido como roxo é que essa base gel azul escura, ela predomina sobre os flakes amagentados. E aí, dependendo, não aparece muito como um roxo. Mas eu classifico ele como um roxo mais azulado, mais índigo, mas é um roxo. No vidrinho dá pra ver melhor ele como roxo mesmo. Esse é o nuvem. Aí tem esse meu xodozinho dessa coleção, Astrologia em Cores. Eu não, foi meu ascendente. Que agora na segunda camada ele vai modificar bastante, porque ele fecha bastante, fica bem escuro. E conforme ele fica escuro, ele fica mais azulado do que a primeira camada, que fica mais amagentado, né? Ele é super bom de esmaltar também, não mancha, enfim, não tive problema nenhum para limpar também. E eu gosto tanto dele no acabamento fosco quanto no acabamento brilho. No acabamento brilho ele puxa mais pelo azul, no fosco ele fica mais escuro, mais fechado, parecendo realmente preto. Acho elegantíssimo. O Miss Sparkle, que ele fica um pouquinho levemente translúcido na primeira camada, mas já fecha super bem na segunda camada. Na primeira camada ele fica translúcido, mas ele fica bastante homogêneo. Então na segunda camada ele já fecha super bem. O que é bom, porque quando o esmalte fica translúcido, mas homogêneo, significa que ele pode ser usado como topper, em cima de um preto. Ele fica incrível de maravilhoso esse esmalte. E aí já puxa mais pro azulado também. Miss Sparkle, da coleção não, o nome dele é The Netherlands and Brazil Collection. Olha que lindo. O próximo é o DRK Zodiac, que ele é da Polish Pickup de janeiro de 2020. E é um dos meus xodozinhos também por causa disso. Vocês veem que ele é um pouquinho mais puxado pro magenta do que o Miss Sparkle. E ele é um querido também meu. Claro, todos esses são os meus preferidos. Eu deixei um monte de preferidos de fora. E acho que provavelmente vou precisar fazer um segundo vídeo de roxos. Mas vejam como ele é bonito. No vidro, ele fica espetacular por causa desse brilho magenta que ele tem. Fica misterioso, parece que tem um fogo aceso lá no fundo dele. Esse que não fica muito homogêneo, que é o vinho imperial, que não fica tão homogêneo na primeira camada. Na segunda camada ele fica super bem, fecha super bem. Também não mancha, enfim, não é difícil de limpar. E ele tem uma cremosidade super boa. Eu gosto muito dos esmaltes da Top Beauty. E ele é baratinho, é brasileiro e, né, é super fácil de se encontrar teoricamente. E ele fica assim na segunda camada. E por último, o meu fofinho Light New da Penelope. Em uma camada ele fica super bem, até por causa dos flakes, que eu acho que eles equilibram um pouco o que seria possivelmente uma pequena translucidez. Mas ele na segunda camada fecha todas, fica maravilhoso. E esse azulado dele meio acinzentado por causa dos flakes dourados é de tirar o chapéu. Maravilhoso. Então esses foram os meus 10 roxos favoritos. Um monte ficou de fora, eles estão agora com acabamento em brilho, a não ser pelo dedão, que é o da Eu Não Foi Meu Ascendente, da Risqué, que eu coloquei ali uma inglesinha, uma francesinha brilho e o resto em fosco. Mas ele fica assim, não consigo decidir se eu gosto mais em fosco ou em brilho, cada um tem a sua especificidade e cada um tem um tipo de brilho diferente que requer um tipo de acabamento diferente. Eu mostrei aqui os roxos mesmo, que são realmente aquele quase meio termo, meio mesmo entre o vermelho e o azul. Mas eu mostrei, por exemplo, berinjelas, que são mais pro vermelho e são mais escuros. Então esse tom, pra mim, eu considero roxo, não vou chamar de vinho, eu considero roxo.
Assim como tem outros tons de vários tipos, como por exemplo esse que é mais azulado, ele é mais violeta mesmo. E tons que são entre o violeta e o magenta, ou esse tipo de tom de vinho, por exemplo, para mim esse é um berinjela cremoso, simples, né? E aí eu vou trazer em um outro vídeo esses meio termos, por exemplo, que são, tipo esse, por exemplo, para mim é um vinho também. Só que se ele fosse um pouquinho mais rosado, aí ele seria mais vermelho. E aí eu vou trazer esses meio termos em um outro vídeo, assim como vou trazer turquesas também, que não estão nem no verde nem no azul, e outros tipos de acabamento, para vocês verem. Eu gosto muito desse tipo de roxo, para mim é o tipo de roxo, um dos tipos de roxo preferidos, mais puxado para azul, mas ao mesmo tempo bem escuro. Assim como tenho gostado bastante desses com shimmer, que ou puxam pro azul ou puxam pro magenta. Esses dois têm sido icônicos para mim nesse sentido. E aí eu acho que vai muito de cada um, mas tem muitos tipos de nomes diferentes para roxo e tal. Só não trouxe lilás, por exemplo, ou fúcsia, enfim. Aí estão todas as unhas lado a lado para vocês verem mais ou menos o meu estilo de roxo preferido. E agora eu mostro fotos para vocês verem, tanto fotos e vídeo, para vocês verem o acabamento, tanto o brilho quanto o fosco, para verem como é que fica e se inspirarem aí. E se curtirem esse vídeo, se curtirem o conteúdo que eu trago aqui, se inscrevam se já não forem inscritas e aguardem que eu vou mostrar os meus de todas as cores. O próximo é meus top azuis, que eu não sei se eu vou conseguir escolher menos do que 20, sei lá. E depois talvez eu faça uma segunda parte desses roxos. E é isso. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho de notificações. E comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de ver por aqui. E era isso, gente. Obrigada por ficarem até o final. Fiquem com as fotos aí. E tchau, tchau.